Bom dia, pessoal. Bom dia, boa tarde também a todos vocês. Hoje nós vamos fazer a nossa aula diferente, tá certo? Nós vamos aqui gravar esse vídeo e logo em seguida também estaremos postando a atividade referente à aula de hoje, tá certo? Então vamos aqui ao nosso conteúdo. Galera, hoje nós vamos estudar esse assunto muito importante, números naturais. Tá certo? O que são os números naturais? A gente acabou de estudar os algarismos romanos, né? Esse era o sistema utilizado pelos romanos para contar. Já na atualidade, nós utilizamos, claro, os números como nós conhecemos hoje, né? Então, todos esses números que nós conhecemos hoje, que utilizamos para contar, registrar quantidades, coisas, eles são ditos números naturais, tá certo? Então, número natural são todos os números que nós conhecemos e utilizamos para contar e registrar quantidades, tá certo? Então, vamos aqui. A sequência dos números naturais é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e aí por diante. Aqui representa essa reticênciazinha porque significa que os números naturais não têm fim. Aliás, todas as vezes que você vê reticência na matemática, significa continuidade, tá certo? Esses números eles não têm fim. O número natural tem o primeiro número natural, que é o zero, mas ele não tem o último número natural, pois eles são infinitos, tá bom? Nesta sequência, os números estão em ordem crescente, né? O que é uma ordem crescente? Quando nós temos lá um menorzinho e ali ele vai crescendo, tá certo? Vai aumentando, tá bom? Importante, a sequência dos números naturais é infinita, ou seja, não tem fim. Vamos dar aqui continuidade ao próximo slide. Olha só, uma outra coisa importante é a gente saber que os números naturais eles podem ser escritos numa reta numérica ou reta numerada. O que é isso? É como se fosse uma espécie de régua onde eu vou agrupar, ajustar os números naturais. É bem evidente, né, como a gente já discutiu, que o primeiro número que vai surgir nessa reta numérica será sempre o zero. E aí nós não teremos o último número natural, tá certo? Porque como a gente acabou de ver, eles são infinitos. Mas nós podemos começar a fazer essa organização, como está aqui bem perfeitazinha, começando aqui pelo zero e dando aqui continuidade, tá certo? Ordem dos números naturais. Observe na reta numérica que o valor de cada número é maior do que o seu antecessor. Então, já vamos aqui tratar de uma coisa muito importante. Todo número natural ele tem sucessor e todo número natural, com exceção do zero, tem antecessor. E aí você deve lembrar, claro, né? Inclusive nós vimos isso em aulas anteriores, nós vimos isso, que essas palavrinhas sucessor e antecessor, elas se referem à posição do número, né? O número anterior ou o número posterior àquele número que está sendo discutido, que está servindo como base de estudo, né? E o que são esses sucessor e antecessor? Sucessor, aquele que vem depois, logo à frente, está à direita do número, e antecessor, como a própria palavra já entrega, é aquele número que está antes daquele que nós estamos estudando, tá bom? Então é muito importante. Vamos aqui só dar um exemplo. Vamos pegar aqui como objeto de estudo o número 10. Então, quem é o sucessor de 10? É 11. E quem é o antecessor de 10? É 9. Você pode até dizer assim, poxa professor, mas isso é muito fácil, de fato, mas porque nós estamos pegando números bem pequenos, né? Mas se nós pegássemos números bem grandes, né? Quem é o antecessor de 1 milhão, por exemplo? Né? Então você nota aí que já não é mais tão fácil assim, né? Mas quer uma dica bem fácil? Se você quer saber o sucessor de um número, basta você pegar aquele número e somar mais um. Sempre que eu perguntar pelo sucessor, basta você pegar aquele número e somar mais um.
E se eu quiser o antecessor de um número, antecessor, eu vou pegar aquele número e diminuir 1. Tá certo? Sempre, nunca vai mudar essa regra. Se eu quero antecessor, eu diminuo 1. Se eu quero sucessor, eu somo 1. Tá certo? Então vamos aqui agora para o próximo slide. Números naturais ainda continuando. Vamos ainda continuar estudando aqui sobre a questão das ordens dos números naturais. Né? Através da reta numérica, podemos perceber que 10, esse símbolozinho 7. O que significa esse símbolozinho na matemática, pessoal? Esse símbolo é muito importante e ele vai ser utilizado no 7º ano, no 8º, no 9º, no ensino médio, quando você chegar lá, se Deus quiser. Né? Ele significa maior que, tá bom? Maior que, boquinha aberta para o número aqui da esquerda, tá? E nós lemos da seguinte forma: 10 é maior do que 7. E aqui, ó, esse mesmo símbolo, voltado agora para o lado direito, né, significa lemos menor que, tá certo? Então, aqui significa dizer 6 é menor que 9, tá bom? Então, ele abertozinho aqui para a esquerda é maior que, e ele abertozinho para a direita significa menor que. O grande detalhe aqui, facilidade, para que você possa entender, é o seguinte: você está vendo esse espaçozinho aqui aberto? Nem fosse uma boquinha aberta, ó. Então, sempre esse lado aberto ele vai ficar para o maior número, tá certo? Está aqui voltado para 10, o ladozinho aberto, porque 10 é maior do que 7. Veja aqui ó, que está ao contrário, está aberto com 9, porque 9 é maior do que 6. Então, essa boquinha aberta sempre vai ficar para o maior número, tá certo? Compreendido? Então, são símbolos muito importantes na matemática. Números naturais consecutivos são números que vêm imediatamente um após o outro. Então, 7 é consecutivo a 6, 20 é consecutivo a 15. Então, quando a gente fala de consecutivo, nós estamos falando de proximidade. Por exemplo, se eu pedir, cite 5 números consecutivos a 8. Então, você poderia dizer 9, 10, 11, 12 e 13. Você citou 5 números consecutivos ao número 8. Então, consecutivo é um número logo da seguida, né? Os números que aparecem logo em seguida, e que estão ali bem próximo, tá certo? E apresentam uma sequência e não números quebrados, né? Por exemplo, se eu estou pedindo consecutivo de 8 e você me vem com 1, 5, 10, né? Aí, quer dizer, você quebrou aí toda uma sequência lógica e logo esses números não são consecutivos de 8, tá certo? Vamos dar sequência aqui ao próximo slide. Números naturais pares e ímpares. O que é isso? Números naturais pares, a gente conhece muito essa situaçãozinha, né? Agora, é muito comum dos alunos, principalmente no 6º ano, quando se fala de par e de ímpar, ir logo para aquela questão de contar no dedo, né? 1 é ímpar, 2 é par, 3 é ímpar, 4 é par. Não, isso é muito antigo e já ultrapassado. A gente não pode ficar toda hora para saber se o número é par ou ímpar, ficar fazendo esse joguinho nos dedos, tá certo? Então tem uma estratégia muito melhor para a gente saber quando um número é par e quando um número é ímpar. E o que é isso? Você vai sempre olhar, pessoal, o seguinte, ó, qualquer número terminado em 0, 2, 4, 6 e 8. Qualquer número que terminar com um desses algarismos aqui, ele é par, tá certo? Ah, professor, quer dizer, por exemplo, o número 500. Eu não preciso fazer assim, 1 é ímpar, 2 é par, 3 é ímpar, 4 é par. Até chegar no 500, eu não preciso? Claro que não. Você vai sempre olhar para o último algarismo, como aqui, 54. Como 4 é par, todo o número, ou seja, 54, também é par. Então, você vai olhar sempre para o último número, tá? Mesma coisa acontece aqui com os ímpares, né? Veja só, qualquer número terminado em 1, 3, 5, 7 e 9,
eles serão todos sempre ímpares, tá bom? Então, o que vai decidir isso é o seu terminal, tá? Então, aqui nós temos 49, ele é ímpar porque termina em 9. Se 9 é ímpar, 49 também é. Compreendido, galera? Então, vamos aqui. Olha, uma coisa muito importante, extremamente importante, é isso aqui, ó. Conjunto dos números naturais. Os números naturais, sim, eles são apresentados, podem ser representados através de um conjunto numérico. O que é conjunto? Conjunto é uma espécie de aglomerados de números, junção de números. É você juntar, tem ali um grupo de números, e você está dizendo que todo aquele grupo de números são números naturais, tá? Então vamos aqui, ó. Reunindo todos os números naturais, né? Ou seja, esses números que servem para contar, formamos então o conjunto dos números naturais, que é representado por a letra maiúscula N de natural, tá certo? Ó, representação aqui, a letra N maiúscula, não pode colocar minúscula, e ela significa conjunto dos números naturais, que são eles 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, reticência, por quê? Porque não tem fim, continua, ok? Os elementos desse conjunto são escritos entre chaves, que é esse símbolo aqui matemático, tá certo? Que se lê chaves, né? Geralmente a gente coloca os números do conjunto numérico aqui dentro, tá certo? Para representar, para mostrar que ele está dentro de um conjunto, né? Numérico, tá bom, pessoal? Então a nossa aula de hoje era basicamente essa, onde nós tratamos sobre os números naturais. A gente viu, conheceu quando o número é par, quando o número é ímpar. A gente viu também que os números naturais podem ser escritos numa reta numérica. A gente viu que todo número natural, com exceção do zero, tem antecessor e todos os números naturais têm sucessor. Tá certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês colocam aí no grupo, tá certo? Lembrando, pessoal, horário de atendimento das 8 às 5 horas da tarde, segundas e terças. As mensagens que for colocadas da quarta-feira em diante ou depois das 5 horas eu não vou responder, tá bom? Porque eu trabalho em outra escola e à noite eu preciso para o meu descanso, tá bom? Mas qualquer dúvida eu estou lá no grupo para esclarecimento. Em seguida, nós vamos ter aqui uma atividade com 5 questões referente a essa aula de hoje, tá certo? Forte abraço a todos e até quarta-feira.